palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. É o princípio do ano e creio que hoje mais que nunca deveríamos perguntar-nos quais são os nossos princípios e quais são os nossos valores. O que é que rige as nossas vidas? Os ventos dos tempos, as circunstâncias ou princípios e valores inamovíveis? O povo luso, segundo diz um provérbio popular, diz que somos um povo de brandas costumes. Um povo de brandas costumes é porque é um povo de brandos valores. Amém? E creio que como igreja devemos de afirmar bem os princípios e os valores da Palavra de Deus nas nossas vidas. Devemos responder a 3 perguntas bases. Quem somos? Qual é o nosso propósito e porquê? Em 1 Pedro capítulo 2, 9 diz-nos quem somos, qual é o nosso propósito e porquê estamos aqui como igreja. Somos uma geração eleita, 1 Pedro 2, 9. Somos sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, propósito, anunciar as grandezas, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E porquê? Porque outrora não éramos povo, mas agora somos Deus, porque não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora a temos alcançado. Amém? Então, irmãos, somos uma igreja, somos um corpo, somos uma geração eleita, sacerdócio real e nação santa, adquiridos por Cristo. Amém? Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito que nos possamos congregar e proclamar o nome do Senhor Jesus, proclamar a sua salvação, a sua bondade? Qual é esse propósito? Anunciar a toda a gente as maravilhas daquele que nos chamou da treva à luz. E porquê é que fazemos isto? Porque anteriormente não tínhamos alcançado misericórdia, perdão para as nossas vidas, mas em Cristo encontramos a misericórdia, encontramos o perdão, encontramos a restauração do nosso ser. Amém? Então temos que em Cristo, através da sua palavra, afirmar a nossa vida em princípios e valores inamovíveis. A palavra de Deus ensina-nos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus ensina-nos que nele não há confusão, nele não há sombra de dúvida. Amém? A sua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre. A sua palavra é suficiente para em nós gerar vida, gerar valores, gerar princípios para que possamos peregrinar no seio desta sociedade sem deixar-nos amedrontar, sem deixar-nos intimidar, mas sempre de uma forma audaz e ousada. Confiarmos na sua palavra, confiarmos naquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário para que nós possamos alcançar diariamente a vitória. Isso simplesmente ocorre se a nossa vida estiver afirmada em princípios e valores. Significa que está para além do vento das circunstâncias. Está para além do nosso ânimo pessoal, do nosso estado anímico, do nosso estado de espírito, por assim dizer. Nós somos um corpo. A palavra de Deus diz em Efésios 4, há um só corpo, um só espírito. Nós fomos chamados com uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só bautismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós, diz comigo, a cada um de nós foi dada uma graça, conforme a medida do dom de Cristo. Amém? A cada um de nós foi dado uma graça. Deus deu uma graça específica, uma medida conforme o dom de Cristo. Deu-nos uma capacidade de querer a cada um totalmente diferente um do outro. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz: sou completamente diferente de ti. O dom de Deus que há em mim é completamente diferente do teu. E terceira, diz: o meu dom complementa-se com o teu. Amém? Estamos. Apesar de que sejamos totalmente diferentes, a graça específica de que Deus nos dá, o dom de Deus que Deus nos dá é totalmente diferente um dos outros. Amém? Grande parte do tempo passamos em comparações, estamos a perder o tempo. Amém? Porque realmente para atingirmos alguma medida é necessário compararmos-nos. Mas para compararmos temos que ter os mesmos parâmetros, os mesmos valores. Amém?
E não estou a falar de valores da bolsa, porque a bolsa realmente está em quebra. Não estou a falar de unidades monetárias. Estou a falar de valores intrínsecos que nós temos de ter dentro do nosso coração, que não se podem adquirir por uma disciplina humana, se não se podem adquirir por hábitos que tínhamos criados, mas simplesmente podemos adquiri-los através da palavra de Deus e através da revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? E queria começar a falar convosco este ano sobre vários valores. Alguns deles, mediante a graça de Deus, poderei hoje tocar neles. Quero que vejamos alguns princípios e valores necessários, tomando por base que sabemos quem somos, sabemos qual é o nosso propósito, sabemos porque é que é esse propósito e porque é que somos o que somos, porque alcançamos a misericórdia de Deus, sabendo que somos um corpo e que um corpo tem muitos membros, que já vimos aqui, e sabemos que todos nós temos um propósito, uma graça diferente e uma dádiva de Deus completamente diferente. E assumimos que o meu dom só se complementa com o teu dom. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ao livro de Atos, capítulo 20. Compartilhei isto estes dias com os irmãos, algumas coisas das quais vou falar convosco esta manhã, que tem que ver exatamente com os princípios e com valores. Nós, como igreja, devemos fundamentar o nosso ensinamento, a nossa peregrinação em princípios e valores. E Paulo adressava os anciãos da igreja de Éfeso, no capítulo 20, antes de, outra vez, mais bem durante a sua viagem, outra das suas viagens à Ásia, no qual ele daqui se iria dirigir de novo para Jerusalém. E Paulo falava com eles e no verso 27 dizia-lhes: não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. O conselho de Deus é toda a palavra de Deus. E depois começava a dar-lhes alguns conselhos. No verso 28 diz: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, e eu queria pedir-te que fosses sublinhando algumas coisas. No verso 28, sublinha: cuidai de vós mesmos. No verso 28 também, no fim do verso 28, sublinha: para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. No verso 29, sublinha: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após de si. Amém? Depois leremos, ou podemos ler já, o verso 31 ou 35. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 33 diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as daqueles que estavam comigo. Em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar que receber. Amém. Versos 27 e 28. O valor essencial, um princípio mais bem essencial na nossa vida. A palavra. Não podemos, a palavra, diligentemente temos que buscar ler diariamente a palavra de Deus, fundamentar a nossa vida em todo o conselho de Deus. Paulo diz: de maneira nenhuma me esquivei de apresentar-vos todo o conselho de Deus. Significa, adressei-vos continuamente através da palavra de Deus. Amém? O que é que faz a palavra de Deus? Ajuda-me algum de vós? O que é que diz a palavra de Deus que é? A palavra de Deus é o quê? É morta? É viva. Portanto, a palavra de Deus tem capacidade para fazer o quê? Para criar vida, para criar energia. Amém? Um filho de Deus que aplica o princípio da palavra na sua vida significa de nutrir-se todo o conselho de Deus. Quer ser aquele que recebe através de ouvir a pregação da palavra de Deus. Quer ser aquele que através da leitura e a meditação da mesma palavra de Deus, a sua vida
vai estar cheia de energia. Energia que não é própria, que não é nossa mesmo, senão que provém de algo que é vivo, que é essa mesma palavra. Amém? Não podemos esquivar-nos de apresentar a palavra, não podemos esquivar-nos de ler a palavra, meditar a palavra e receber a palavra de Deus. Esse é um princípio essencial na vida de cada um de nós. Este princípio de apresentar a palavra de Deus. Reparem que Paulo aqui estava a falar a um conjunto de anciãos, pessoas que estavam destinadas a guiar o povo. E a igreja, nós como igreja, estamos destinados a ser lumiares no mundo. Significa que devemos ter uns princípios e uns valores e uma forma de conduta que possam inspirar as demais pessoas a mudar a sua forma de estar, porque estas pessoas ainda não sabem quem são, ainda não sabem qual é o propósito da sua vida e ainda não alcançaram misericórdia. Amém? Mas nós que alcançamos misericórdia, devemos fundamentar como princípio a nossa vida na palavra, em todo o conselho da palavra, na meditação da palavra, no escutar a palavra, porque diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então é bom, é essencial. E ouvir a palavra de Deus e apresentar a palavra de Deus manifesta dois princípios essenciais desta igreja e deste ministério. Este ministério e esta igreja baseiam-se em 4 pilares fundamentais. Sendo que o primeiro é o quê? O evangelismo. Como é que alcanças? Como serão alcançadas as almas? Se não há quem lhes predique a palavra de Deus. Se não há quem lhes predique a santa doutrina da palavra de Deus. Que lhes leve vida, luz às suas almas, às suas vidas. E o segundo princípio, que também vem através de estar em todo o conselho da palavra de Deus, neste princípio inamutável, que é o discipulado. As pessoas são ensinadas no seu caminhar diário a seguir a Cristo através da palavra de Deus. Assim que é essencial que a tua vida e que a minha vida se fundamente em todo o conselho de Deus. Como é que o obtemos? Através da sua palavra. Amém? Que logo o Espírito Santo nos revela e mostra-nos todos os seus mistérios para que possamos ter esse nutriente para caminhar a cada dia. Amém? Estamos de acordo? Amém? Amém. A palavra de Deus produz algo. Jesus Cristo, na sua oração ao Pai, quando encomendava a igreja em João 17:17, dizia ao Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém? Para atingirmos a santificação das nossas vidas, que não é nada místico, senão é algo bastante real, é unicamente através do princípio de aplicar a palavra de verdade. Amém? A palavra é verdade, é viva. Não só gera energia, gera vida, como discerne os pensamentos e divide os tétanos, conforme diz a palavra de Deus, mas também santifica as nossas vidas. Amém? O segundo ponto que queria tocar convosco, que também se encontra neste mesmo, entre o versículo 27 e 28, é, a palavra de Deus diz, mandei-vos sublinhar, cuidado de nós mesmos. Cuidado de nós mesmos. A palavra de Deus refere-nos que não devemos menosprezar tão grande salvação que nos foi ofertada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Isso significa do cuidar de nós mesmos. E diz cuidar de nós mesmos e do rebanho e das pessoas. Poderás dizer, não, irmão, mas é que isto soa como uma palavra mais para os anciãos. Não, porque nós como igreja, qualquer pessoa é igreja, faz parte do corpo, portanto temos uma responsabilidade para com aqueles que estão à nossa revolta, ao nosso redor. Amém? Estamos de acordo? Não faz falta ter um título eclesiástico de função no ministério para ter cuidado pelas demais pessoas. Amém? Se temos a Cristo na nossa vida, no nosso ser, não só devemos ter o princípio de cuidar de nós mesmos, mas também de cuidar daqueles que estão à nossa volta. O cuidado daqueles que estão à nossa volta não é só entregue aos pastores e ao ancião da igreja. Toda e qualquer pessoa que tenha Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e como seu Rei da sua vida, tem que ter esse princípio, essa diligência de cuidar de si mesmo e cuidar dos demais. Amém? É um ministério onde aqui uma vez mais vemos o princípio do discipulado. Às vezes as pessoas tornam-se, querem ser cristãos, como aquele filme que havia, acho que era de ação, que era O Lobo Solitário.
que era tipo um justiceiro que trazia justiça e aparecia de repente a salvar pessoas que estavam em situações bastante difíceis. Nós não devemos andar sós, somos um corpo. O corpo somente atinge todas as suas funções quando está conjuntado, unido, e vamos ver isso. Amém? Também tem que ver com estes princípios, estes valores que nós necessitamos, porque durante este ano, 2012, Deus quer fazer coisas maravilhosas no nosso seio, porque o dia da manhã sempre é melhor que o do passado, mas para isso devemos ter esses princípios e estes valores bem esclarecidos no nosso interior, para que possamos caminhar como um corpo, amém? Possamos caminhar como um exército de Cristo nesta terra, amém? Cuidado de nós mesmos, da doutrina, daquilo que ouvimos, daquilo que falamos. É muito amplo, eu vou simplesmente tocar alguns princípios e alguns valores necessários para que depois, mediante a graça de Deus, possamos ir, durante o decorrer deste ano, também aprofundar estes mesmos pontos. Cuidando de nós mesmos e das pessoas. É aqui, uma vez mais, onde vemos estes princípios deste ministério, desta igreja, do evangelismo e do discipulado. Quando uma pessoa cuida de si mesma, de ler a palavra de Deus, cuida de orar, cuida de ter o seu momento devocional, cuida de ter as suas prioridades bem ordenadas, é bastante mais fácil então poder transmitir aos demais. Amém? Amém? E esse trabalho é teu e é meu. Amém? Deus dá-nos esse privilégio de sermos quê? Colaboradores. Amém? Todos nós somos colaboradores de Cristo e em Cristo, para que possamos ver a sua glória manifesta. Como é que nós vemos a glória de Deus manifesta? Através de ver refletido a salvação de Cristo em pessoas que outrora estavam em condenação. Amém? Nos versos 29, 30 e 31, vemos algo que impreterivelmente sempre vamos ver durante a história da igreja. Diz no verso 29, Paulo dizia: eu sei que depois que da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não vão perdoar o rebanho. E que dentre vós mesmos, diz comigo, e que dentre vós mesmos, da onde? Da onde? Os ataques vêm de onde? De dentro de nós mesmos. Isto, irmão, aqui há algo que nós devemos lê-lo, meditá-lo. Tem que ver com a motivação do nosso coração. Estamos? Qual é a motivação do teu coração? Repara, no verso 30 diz: dentro de vós mesmos levantar-se-ão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após de si. Amém? Recomendo-vos a todos que nestes dias possam ler um livro muito pequeno do Novo Testamento, que é o livro de Judas, com um só capítulo. Demonstra exatamente o carácter dos homens destes últimos dias. Homens que fazem uso da palavra de Deus, sedutores das almas, mas que realmente falam coisas perversas, alteram o sentido da palavra de Deus. Uma das coisas que Paulo ensinou a Timóteo foi: busca ser obreiro aprovado e apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado. E em seguida diz-lhe que não tem de que envergonhar-se, e em seguida diz: como é que não nos envergonhamos? Fazendo bom uso da palavra de verdade. A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus ensina-nos também, o apóstolo Paulo, que ela é boa para ensinar, para demonstrar, para redarguir, para consolar, para corrigir. Às vezes, ao domingo, em todo momento, sempre. Amém? Por isso, o primeiro que tocámos foi a palavra. Paulo disse: não me esquivei de apresentar-vos todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é
é a essência de tudo. É boa para ensinar, para amoestar, para corrigir, para exortar, para consolar, em todo o momento. Amém? Não só ao domingo, não é só em certas e determinadas circunstâncias, mas em todo o momento. Porque virão, quando tu conheces a palavra de verdade, e eu conheço a palavra de verdade, e nós meditamos nesta palavra de Deus, então podemos discernir aqueles que nos querem trazer confusão e engano, aqueles que nos querem usar e não estão eles a ser usados por Deus para que possamos ser todos comumente edificados. A palavra de Deus vem para a edificação do corpo, amém? Deus dá-nos a sua palavra para que nós possamos mutuamente edificar-nos. Mas para isso tem que haver uma motivação. A motivação do ego humano é sempre atrair as pessoas a nós mesmos. Amém? O que nós necessitamos de fazer é atrair as pessoas a quem? A Cristo. Os princípios do ministério é apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Esse é o princípio do ministério, esse é o princípio da palavra de Deus. Então, temos que ver qual é a nossa motivação, porque é inevitável que se manifeste a apostasia. Ou melhor, é inevitável que se manifeste a adulteração da palavra de Deus que sai dentro da própria igreja. Amém? Muitas das vezes passamos o tempo a tratar de proteger-nos de mensagens alheias. Mas o que nós devemos proteger-nos é de mensagens internas que vêm viciadas segundo a concupiscência do ego que quer realmente atrair atenção até um homem, até o nome de uma denominação e não até o nome de Jesus Cristo. Amém? O princípio é atrair as pessoas a Cristo. É apresentar todo o homem perfeito ao Senhor. Esse era o princípio de Paulo. É o princípio que Paulo delega à igreja. Amém? É esse o teu princípio e o meu princípio. Esse deve ser um princípio, um valor intrínseco nas nossas vidas. Sempre apresentar a palavra de Deus de uma forma verídica, veraz, audaz, sem adorná-la, sem fugir à verdade. Porque a verdade liberta. A verdade sana. Temos que ver quais são as nossas motivações. A motivação do nosso coração, discerni-las, vê-las. Indo à primeira carta de Pedro, capítulo 5, há aqui alguns pontos que queria tocar neles, que têm a ver com a motivação, levam-nos sempre à motivação. O motivo, porquê servimos a Deus, porquê pregoamos a palavra de Deus, porquê nos congregamos. Esses porquês realmente manifestam qual é a nossa motivação. Uma vez mais, vendo como corpo, como igreja, não é só toca ao ministério pastoral e ao ministério das pessoas que estão a servir a Deus como diáconos, mas sim a todo o crente cuidar de si mesmo e cuidar dos demais que está à sua volta. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 2, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, sublinha, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores sobre os que vós foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E então, quando se manifestar o sumo pastor, recebeis a imerecível coroa da glória. Pus aqui 3 pontos essenciais. Para que as nossas motivações sejam corretas, devemos sempre servir ao Senhor e servir aos demais, não por força. Significa não por obrigação. Um filho de Deus deve servir a Deus e honrar a Deus por devoção, não por obrigação. Devoção com espontaneidade, com naturalidade, com frescura. Amém? A igreja tem que ser algo vivo, não tem que ser algo congelado, que oportunamente mete-se no micro-ondas do domingo e de repente sai um prato bom para que possamos comer. Não. Tem que ser algo que é fresco, algo que é espontâneo, porque a igreja é viva, a palavra de Deus é viva. Portanto, nós devemos sempre fazer as coisas para Deus como? Voluntariamente, com espontaneidade, com frescura. Diz logo, devemos tratar de não dominar as pessoas, não dominando, mas com um ânimo pronto, não dominando, senão dando liberdade para que todos possamos expressar a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Não dominando,
senão abrindo as portas a que o Espírito Santo de Deus possa manifestar em todas as pessoas, dando testemunho do mesmo. E aqui pus algo que não está refletido literalmente na palavra, mas está latente nestes versos, que é não esperando nada em troca. Porquê? No verso 4, porque quando se manifestar o sumo pastor, então receberemos a quê? A imersível coroa de glória. Grande parte das pessoas fazem as coisas à espera de receber coisas em troca. Há pessoas que servem a Deus e é natural, isso temos-o sempre latente no nosso coração. Quando nós fazemos alguma coisa, seja em que âmbito seja, sempre gostamos de, e é de bom tom e de boa educação, pois quando alguém te abre a porta, tu dizes obrigado, estou agradecido, significa estou agradecido. Mas o que é que se passa quando tu abres a porta a alguém e esse alguém não te diz obrigado? Automaticamente pensas, estamos a falar num âmbito, por exemplo, congregacional. Esta pessoa é uma mal educada, uma mal agradecida, não se dá conta daquilo que eu fiz por ela. Porque automaticamente tu e eu estamos à espera que as pessoas nos devolvam alguma coisa. Mas o que a palavra de Deus nos ensina a fazer é tudo aquilo que façamos para o Senhor, façamos como para agradar a Deus e não ao homem, significa que não temos porquê esperar a recompensa do homem, mas sempre esperar a recompensa de Deus. Amém? E nós, como igreja, sabemos perfeitamente que devemos honrar aqueles que merecem honra. Amém? Devemos ser educados, devemos ser corteses. Claro que sim, são princípios básicos, cívicos, éticos, bíblicos. Mas quando isso não aconteça, não caiamos na tentação de começar logo a pensar mal e a preguiçar, porque então não somos diferentes aos demais. Amém? Amém? Não faças nada à espera de alguém troca, e nós somos demasiado cruéis, porque estamos sempre a fazer as coisas e sempre à espera. E quando não há alguém, então já, olha o irmão não me disse, o pastor não falou comigo, não me disse nada. Deus traz a recompensa, não é o homem. Amém? Nos versos 5 e 10, que isto tem que ver com a conduta também, e toda a conduta, toda a nossa conduta reflete as nossas motivações. Entendam isto, reflete sempre as nossas motivações, a nossa conduta, a forma como agimos, a forma como estamos na vida, reflete realmente a motivação do nosso coração. Nos versos 5 a 10, 1 Pedro capítulo 5, diz a palavra de Deus: semelhante vós os mesmos, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingidos todos, quem todos, nem os mais velhos, nem os mais novos, todos com humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigiais, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como o leão, procurando em quem possa tragar, ao qual resistide como os firmes na fé, sabendo que... Eu agora vou fazer aqui um parênteses. Normalmente as pessoas, quando resistem a provas ou situações difíceis da sua vida, entram sempre num parâmetro que tem a ver exatamente com a motivação da sua vida, que é, esta situação, porque... Não, os mesmos padecimentos sofrem os vossos irmãos, aonde? Em todo o mundo. Então, se tu por algum motivo pensas que a tua circunstância pessoal é única, não, haverá pessoas com circunstâncias muito pior que as tuas. Amém? Glória a Deus. Não necessitamos vitimizar-nos, devemos levar ao Senhor todo o rogo, todo o clamor, para que Ele possa operar em nós. Amém? Resistindo como? Firmes na fé, não como lamechas da fé, mas firmes, sabendo que o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. E nada é impossível àquele que crê no Deus dos impossíveis. Amém? Tudo isto tem que ver com os princípios e os valores que temos que aplicar nas nossas vidas. Diz... Uma das coisas é que nós devemos estar sempre sujeitos uns aos outros em humildade. E diz também que os mais moços estejam sujeitos àqueles que são anciãos. Uma das coisas do nosso ego, da nossa pessoa, do nosso eu, da nossa própria carne, em Provérbios 18, 1 e 2, enfatizando no verso 2, mas
Para enquadrar, temos que ler o verso 1. Diz, aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Vemos como cada um de nós, filhos de Deus, fazendo parte de uma congregação, de um corpo, com o mesmo propósito, com um propósito comum, com um só Deus, um só Pai, um só bautismo, apesar de convocações e dons diferentes, fazemos parte de um corpo, mas vemos em como há a tendência de cada pessoa, por ela mesma, a isolar-se. E quando nós nos isolamos no nosso próprio eu, no nosso próprio ego, então passamos a buscar os nossos desejos e não o desejo de Deus. E insurgimos contra a verdadeira sabedoria. Então diz, o tolo, no verso 2, não tem prazer no entendimento, mas tão somente a revelar a sua opinião. Amém? Vemos que, como muitas pessoas, querem ser senhoras da sua própria opinião. Grande parte das pessoas, hoje em dia, querem ter sempre a última palavra. E eu quero dizer-te, hoje, no nome de Jesus Cristo, que tu possas abdicar de teres a última palavra e dizeres que a última palavra tenha a Deus na minha vida. Amém? Porque quando nós falamos, não podemos ouvir. Amém? Passa-nos muito às pessoas que pregamos o Evangelho. Falamos tanto que, quando estamos a falar, não estamos a ouvir. Amém? E são aqui mais alguns... vamos voltar à escritura inicial de Atos e vamos ver agora os versos 31, 32, 34 e 35 para vermos alguns princípios, valores que devemos aplicar nas nossas vidas. Vigiai, lembrando-vos, durante, não sei, de apresentarmos com lágrimas, agora, pois, encomendo-vos à palavra da sua graça, não é? Verso 33, de nenhum cobicei prata, não é? Versos 31, 32, 34 e 35. Tem a ver com a nossa conduta. Paulo revela uma conduta exemplar, dizendo que ele vigiou, e manda-nos vigiar, lembrando-nos durante 3 anos, não sei dia e noite, amonestar-nos com palavras cada uma. Encomendou-nos a palavra de graça, que é o versículo 32, que quero guardar de alguma maneira para o fim. Então é o 31, 33. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestido. Não havia cobiça. Trabalhou para aquilo que era necessário, para socorrer às suas necessidades e às demais. E no verso 35, mostrou-vos em tudo que, trabalhando assim, é necessário que auxiliemos os enfermos e recordemos as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Aquilo que nós devemos preterivelmente alcançar nas nossas vidas, esforçar-nos para alcançar, que é absolutamente necessária, como um princípio e valor, é o equilíbrio. Escreve equilíbrio. Em Eclesiastes, os sábios escreviam no capítulo 7, verso 15, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que parece na sua justiça, e há impio que prolonga os seus dias na sua maldade. Verso 16, sublinho. Não sejas demasiado justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente impio, nem sejas tolo, porque morrerias antes do teu tempo. Bom é que retenhas isto e que também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa a tudo isso. Amém? Pá, aqui é o rei sábio está a dar-nos um conselho tremendo. É que temos que buscar o equilíbrio. Nem ser demasiado justos, nem ser demasiado flexíveis. Temos que buscar o intermeio, o equilíbrio. Temos que estar equilibrados. Há ocasiões nas quais temos que aplicar certos e determinados parâmetros na nossa vida, há ocasiões nas outras quais temos que ser um pouco mais flexíveis. A cada dia traz o seu próprio mal, diz a palavra de Deus. E a cada dia temos que ter uma nova misericórdia, uma nova palavra fresca para poder encarar esse dia, esse desafio. Amém? Significa que não é um parâmetro que podemos, de alguma maneira, de uma forma assim muito ortodoxa,
ortodoxa a aplicar. Este é o método A, aquele é o método B, aquele é o método C. Senão, através da palavra de Deus, que é o princípio básico, primordial, temos que atingir o equilíbrio para que a cada dia não sejamos de excessos numa área ou noutra. Amém? Estou a predicar-me a mim mesmo. Temos que equilibrar-nos. Amém? Ser moderados em tudo. Vigiando. E isto alcança-se através do temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que é necessário que tenhamos na nossa vida é outro valor, outro princípio. A integridade. Escreve, integridade. Integridade. Paulo dizia, conforme o seu exemplo, admoestava conforme o seu exemplo. Eu em tudo laborei com as minhas mãos. Não vos servi de carga, fui exemplo em conduta, vigiei, ministrei-vos a palavra de Deus. Manifestava a sua integridade. A integridade é um valor absolutamente necessário na vida de um filho de Deus, para que possa a cada dia peregrinar, resistindo firme na fé aos ataques do inimigo e aos ataques da sua própria carne. O manto de Jesus Cristo foi feito de uma só peça. Não foi feito. E se fores ver os Evangelhos, a primeira coisa que fizeram os soldados romanos foi o quê? Rasgar-lhe em duas peças. O que é que isso significa? Lemos em 1 Pedro 5 que o diabo, o leão rugente, anda como? A rugir à procura de quem? O que o inimigo quer fazer na tua vida e na minha vida é rasgar-nos, dividir-nos o coração. Uma casa dividida entre si não prevalecerá, não prevalece, não prospera, cai. E o inimigo vai sempre tratar de, quando vê que estamos a caminhar em integridade, vem sempre querer trazer divisão, quer afrouxar os princípios e os valores. Porque uma pessoa, um filho de Deus que não tenha princípios e valores bem arraigados, é muito fácil de minar e de dividir. Jesus Cristo tinha um manto de uma só peça. E tu e eu temos de ser homens e mulheres de integridade, que somos feitos de uma só peça, que nos baseamos em todos os conselhos, princípios da palavra de Deus, buscamos o equilíbrio, buscamos a integridade, buscamos sempre limpar o nosso coração para que as nossas motivações não sejam motivações egoístas, mas sejam motivações que possam glorificar a Deus e que possam manifestar a Cristo Jesus na vida dos demais. Amém? Tito 2,7 diz, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, tem que ver com a conduta. A um jovem, Paulo escrevia, na doutrina mostra integridade, sobriedade e a linguagem sem irrepreensível para que em tudo o adversário se confunda, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Amém? É necessário. Tito, capítulo 2, verso 7. Integridade e sobriedade. Escreve, saber ouvir. Porque às vezes estamos numa exposição da palavra e há pessoas que não sabem ouvir. Há pessoas... A palavra de Deus refere às virgens insensatas, a pessoas que tiveram continuamente a ouvir e nunca cresciam na palavra de Deus. Por isso eram arrebatadas por todos os enganos. Ouviam, mas não retiam. O que nós necessitamos é ouvir a palavra de Deus e que ela gere fé, digeri-la. Saber ouvir é absolutamente necessário para que nós possamos guiar-nos, para que possamos peregrinar, aplicando os princípios que recebemos da palavra de Deus, aplicando os conselhos. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, verso 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, e que me pareceu grande. Houve uma pequena cidade em qual havia poucos homens. No entanto, veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. Verso 15 diz, ora achou-se nela um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, diz comigo, contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Que segue por dizer, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Todavia a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Escuchadas em espanhol, ouvidas em português, ouvidas, listen em inglês, écoutez em francês, em alemão não sei.
Amém. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. Amém? Às vezes é um desgaste quereres aportar um conselho a alguém que não te está a ouvir. Não sei se já tiveste algum tipo de situação em que tu queres comunicar alguma verdade que vem da parte de Deus a alguém e a pessoa está a rebater com 50 mil argumentos, então tu estás a falar e a pessoa, em vez de ouvir, está... Em que chega ao ponto que uma pessoa tem que calar-se e dizer, pois, diz-me tu, e que no momento em que tu te calares, então eu digo-te. Amém? Saber ouvir é essencial. Saber ouvir a palavra de Deus, saber estar neste local, ouvir a palavra de Deus, ir no carro, ouvir uma pregação ou em qualquer lado e ouvir a palavra de Deus, ouvi-la. Ouvir a Deus. Ouvir a Deus através de quem seja. Aqui falava sobre um homem pobre, porque no meio de nós, eu creio que devemos considerar-nos pobres. Todos. Porque bem-aventurados são os pobres de espírito, diz a palavra de Deus. Amém? Estamos? Mas, irmãos, temos que aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Ouvir a palavra, ouvir retê-la, ouvir o conselho. Porque a sabedoria ouve-se em silêncio, diz a palavra de Deus. E vale mais do que qualquer pessoa que boceja e que clama e que simplesmente parece que está a fazer as coisas de uma forma tola. Porque a sabedoria é melhor que as armas de guerra, mas um só pecador faz grande dano ao bem. Amém? O rei sábio entendeu isto. Provavelmente temos conselho oportuno das pessoas que estão à nossa volta. Temos que atentar e ouvir. Amém? Quando alguém te ministra, ouve. Quando tens uma conversação, para-te para ouvir. Espera que a conversação são feitas numa via dupla, não no mesmo canal em que um fala e o outro fala, então ninguém se ouve e ninguém se entende. A comunicação é enquanto um fala, o outro ouve. E depois de ouvir, então fala. E dessa maneira, ouvindo, podemos atesourar sabedoria para as nossas vidas. É necessário que possamos aprender a ouvir. E aprender a dialogar. Sabendo ouvir, o que é que faz? Quando tu sabes ouvir, aprendes a dialogar. Se não sabes ouvir, és uma voz nécia. Amém? Tens um discurso continuamente, sempre do teu próprio coração e não te enriqueces através de ouvir. No verso 32, Paulo diz: encomendo-vos à palavra de graça. Encomendo-vos agora à palavra de graça. E aquele que é poderoso para vos edificar. Amém? A palavra de graça é aquilo que nos edifica. No livro dos Atos, capítulo 7, versos 45 adiante, 42 minutos, 7, versos 45 em adiante, diz: o qual os nossos pais, tendo por sua vez recebido, levantaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até aos dias de David, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas estas coisas? Amém? Irmão, a palavra de graça. David é o protótipo do pacto, da aliança de graça. David quis edificar um templo. E hoje vemos em como, muitas das vezes, os anciãos da igreja preocupam-se muito em edificar grandes templos para o Senhor. Grandes templos de pedra. A palavra de Deus ensina-nos que o Senhor não está interessado nos templos de pedra. Ele está interessado em que tu e eu sejamos o seu templo. Amém? Esse é o lugar do seu repouso. Deus quer repousar na tua vida e na minha vida. Amém? E temos que entender isso. Cada um de nós somos templo
de Deus. E a palavra da sua graça é exatamente edificar uma vez mais o tabernáculo de David no nosso ser. O tabernáculo da oração, o tabernáculo da adoração. Amém? O tabernáculo no qual a arca da aliança repousa e pode peregrinar. Amém? Diz comigo, peregrinar. Porque os nossos dias nesta terra são nada mais, nada menos do que para cumprir a peregrinação de Deus. Amém? Nós estamos aqui para cumprir o seu propósito, para anunciar as maravilhas de Deus. Amém? A todos aqueles que as possam ver e ouvir. Somos templos de Deus. Como uma pessoa somos templos de Deus. Como igreja, corporativamente, somos um corpo. Amém? E como um corpo, princípio básico, é essencial que, apesar de que tenhamos uma graça específica, um dom, uma medida de Deus cada um de nós, é essencial que estejamos quando mais depressa responder, mais depressa termina. Estejamos unidos. Voltamos a Efésios 4 e ele diz que ele deu a uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? Para que os apóstolos sejam grandes apóstolos, para que os pastores sejam grandes pastores, para que os evangelistas sejam grandes evangelistas. Não! Para a edificação do corpo. Diz, eu sou aquilo que sou, pela graça de Deus, com o único propósito de edificar o corpo de Cristo nesta terra, em integridade, vamos recordar em que mais? Não estão a ouvir? Hã? Em equilíbrio. Vamos ver quem é que ouve mais. Em sabedoria de ouvir. Em há mais. Em vamos recordar-nos. Em quê? Em que mais? Em motivação santa. A anterior à motivação qual foi? Hein? Também requer mobilidade. Mais, vejamos mais. A primeira, na palavra de Deus. Através da palavra de Deus, que foi o primeiro. O segundo qual foi? Em cuidado da salvação de Deus em mim e na vida dos demais. Amém? E em seguida, com a motivação, em seguida, o equilíbrio, em seguida, através de sabedoria de ouvir, integridade e em seguida, retendo a palavra de graça. Vou e encarrego-vos a palavra de graça para que sejamos um corpo unido. Amém? Sabendo que necessitamos em nós fazer as coisas para que seja edificado Cristo. Amém? E Cristo resplandeça. Mas no verso 16 do capítulo 4, só para terminar, diz, o corpo inteiro, diz comigo. Em seguida diz o quê? Bem, verso 16, bem ajustado. Como? Bem quê? Bem, como? Ajustado. E como? Ligado. Pelo? De quê? Todas as juntas. Segundo, a justa operação de quê? De todas as partes? Não, de cada parte. O que é que faz? Efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Como é que se efetua o crescimento? Mas como? Ajustado, ligado por auxílio, operando cada uma das partes. E finalmente, o crescimento é efetuado com o propósito de quê? Edificar em amor. 3 características absolutamente necessárias que as vimos anteriormente. Voluntariedade. Tudo aquilo que faças para o Senhor, Colossenses capítulo 3, e tudo aquilo que fizeres para o Senhor, fazê-lo voluntariamente. Como? Em amor. Para agradar a Deus e não aos homens. Uma motivação voluntária, sem querer receber nada em troca. O salmista dizia, a ti te oferecerei voluntariamente sacrifícios, levarei
o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Amém? Não porque vou receber algo em troca, vou louvar a Deus, mas vou louvar a Deus voluntariamente, porque o Senhor é bom. Não implica uma troca. Amém? Glória a Deus. Amém? Em segundo, devemos ter todos, que é outro valor. Consideração. Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. Porque como é que se efetua o crescimento? Lemos em Efésios capítulo 4, verso 17. Como? Operando cada parte juntamente em auxílio e ligado. Significa que é necessário que nos consideremos e que nos motivemos e que nos estimulemos ao amor e às boas obras para que o corpo possa ser edificado. Porque, conforme diz a palavra de Deus em Hebreus 12, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos o que é a palavra de graça, a graça pela qual, como é que serves a Deus? Por capacidade própria? Pela graça que nos é repartida, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e amor ou piedade, dependendo da tua versão bíblica. E para terminar, com relacionamentos. Porque as justas ligações e os auxílios significam relacionamentos. Tu és uma igreja, eu sou uma igreja, todos somos a igreja, todos somos um corpo. Para que o crescimento se efetue, é necessário que nos relacionemos. É necessário que não sejamos somente irmãos aos servos e conservos, mas aquilo que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Já não vos chamamos servos, mas já, ao contrário, chamamos-vos amigos. Porquê? Porque o servo não recebe toda a informação daquilo. E o amigo, como vós sois meus amigos, a vós vos revelo toda a vontade do Pai. Amém? Então temos que, uns com os outros, estabelecer relacionamentos para que o corpo seja mutuamente edificado. Amém? Não se pode estabelecer relacionamentos pelo Facebook e pelos SMS. É preciso ter um relacionamento físico, estarmos perto, falarmos, manifestar aquilo que há no nosso coração, estabelecendo esses diálogos que mostram a capacidade de dialogar, é falar e ouvir. Dessa maneira, então, irmãos, estamos a fomentar o crescimento do corpo através dos relacionamentos. Amém? Irmãos, são valores e princípios essenciais que te vão a ti e a mim poder ver o crescimento de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Somos um corpo. Somos um corpo. E nenhum de nós podemos estar isolados. Amém? E aquele que se isola, de acordo aos provérbios, o que é que faz? Busca fazer a vontade do seu coração. Mas se nós estamos juntos, aprendendo-nos uns aos outros a aceitar-nos, a considerar-nos tal como somos, a motivar-nos, a estimular-nos, a complementar-nos, então vamos ver a glória de Deus no nosso seio. Amém? Não vale a pena instigar, porque muitas pessoas instigam, muitos julgam. E isso é a única coisa que traz a separação. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 28, o homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Jesus Cristo fez-nos de nós não somente seus servos, mas seus amigos. Amém? Não temos porquê buscar separação uns entre os outros, mas fazer o quê? União. A união traz força, manifesta a glória de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é boa para repreender. Muitas das vezes os amigos não gostam de receber repreensão, mas a palavra de Deus ensina-nos em Provérbios 27 que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Às vezes, irmãos, ouve-se aquela frase evangeliquez. Ai, desculpa lá, mas tu não sabes, no fundo do meu coração, eu amo tanto o Senhor, pois o amor demonstra-te, o amor são atos. O amor são palavras verazes, porque a verdade liberta. Mesmo que às vezes possa ter que ser uma repreensão, isso é honrável e é obra de Deus. Amém? A palavra de Deus mostra também em Provérbios 18, 22, para terminar, que o homem de muitos amigos deve sempre mostrar-se amigável. Mas, no entanto, meditemos neste provérbio que tem grande ensinamento e daria-nos mais um bom tempo de pregação. Mas há um amigo
mais chegado do que um irmão? E pergunta-te a ti mesmo, agora que vamos orar e que vamos terminar este culto, quantos daqueles que tu chamas irmãos são teus amigos? Ou, refraseio também e faço-te uma segunda pergunta. Tu que és chamado irmão ou irmã de tantos irmãos, de quantos és tu amigo? Quantos relacionamentos tens de amizade? Porque no princípio deste ano, ao aplicar princípios e valores dos quais falamos aqui, se nós mesmos nos sinceramos uns com os outros e diante de Deus, são chaves indispensáveis para que Deus possa, Ele, produzir o crescimento e a edificação do seu corpo. Não por mérito pessoal, mas simplesmente porque nós, no nosso coração, dispusemos-nos a abrir as nossas mãos, o nosso coração, tal qual como os amigos de Jó disseram em Jó capítulo 16. Se dispuseres o teu coração e abrires a tua mão aos céus e mostrares a iniquidade que há em ti, então Deus pode sarar-te, pode restaurar-te, pode fazer com que em ti se derrubem preconceitos, prejuízos, e não tenhas problemas de mostrar-te tal qual como tu és, para que possas conjuntamente com os teus amigos, que já não sejam irmãos, mas sejam amigos, e irmãos, mas principalmente amigos, evidenciar a glória de Cristo no nosso meio. Vamos pôr-nos de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome